Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez iremos resolver o exame da segunda época. Então, sem mais nada, é só colocar o like no vídeo, inscreva-se no canal e assim estarás ligado de tudo que está por vir. Então, vamos lá. Pergunta número 1 diz o seguinte: a tabela ilustra o movimento de um ponto material que realiza movimento retilíneo uniforme, como está na tabela. A linha A: determine a sua velocidade em metros por segundo. A linha A: determinar a velocidade em metros por segundo. Já que o movimento é retilíneo uniforme, então nós escolhermos qualquer coluna, menos esta, porque nesta célula apenas temos uma letra, não um número. Então, escolhendo a primeira coluna, temos a distância percorrida, 180 km, e o tempo gasto a percorrer essa distância é de 2 horas. Pela relação da velocidade sobre o tempo, isto no movimento retilíneo, teremos 180 km dividido por 2 horas. De seguida, é só convertermos essas unidades nesta unidade que foi nos pedido aqui, que vai ser 180.000 em metros, e 2 horas correspondem a 7.200 segundos. Por último, é só dividirmos esses dois valores. Iremos chegar a 25 metros por segundo. Assim calculamos a velocidade em metros por segundo. Já na linha B, pedem para calcular a grandeza representada pela letra Y. A letra Y está na linha dos tempos, então pede-nos para calcular o tempo. Nesta célula, a distância correspondente é de 630, então vamos colocar aqui 630 km. Já que o movimento é retilíneo uniforme, então a velocidade é constante. Que corresponde a 25 metros por segundo, mas em km por hora nós podemos achar, dividido aqui, 180 por 2, vai nos dar 90 km por hora. Em seguida, vamos usar a mesma relação da velocidade. Velocidade, distância por tempo. Mas desta vez nós queremos o tempo. Então o tempo vai ser igual a distância dividido pela velocidade do ponto material. E vamos substituir a distância de 630 km e a velocidade é de 90 km por hora. Dividido isto, 630 por 90, feitas as matemáticas, vou usando a calculadora, iremos chegar a 7 horas. Assim calculamos a questão número 1. Vamos passar para a questão número 2. Número 2. A densidade de uma certa substância é de 7,8 gramas por centímetros cúbico. Qual é, em centímetros cúbicos, o volume? Querem saber o volume ocupado por 156 gramas. Por 156 gramas. Densidade é dada pela expressão massa sobre o volume. Mas nós queremos encontrar o volume. Então, o volume vai ser igual a massa sobre a densidade da substância. Substituindo os dados, teremos 156 gramas dividido por 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Grama com grama, podem passear. E vamos dividir esses dois valores.
A questão número 4 diz o seguinte: no circuito representado na figura, esta figura, calcule a linha A resistência total da associação. A linha A, querem saber a resistência total. Este circuito está em paralelo. Então, se quisermos calcular a resistência total no circuito em paralelo, nós usamos esta relação aqui. 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3 e assim por diante. De seguida, é só substituirmos os valores. Temos 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3. Não dá para acharmos MMC porque os denominadores são iguais. Então, é só invertermos isso e somamos os numeradores. Então, a resistência total vai ser igual a 3 dividido por 3. E isso dará-nos 1 ohm. A linha B pede-nos para calcular corrente que atravessa o resistor 3. Pede-nos para calcular a corrente que atravessa o resistor 3. E é sabido que a tensão total do circuito é de 30 volts. Pela lei de Ohm, nós podemos encontrar essa intensidade, que vai ser igual a tensão total dividido pela resistência 3. Tensão total, 30 volts, a resistência 3 ohm. E a intensidade no resistor 3 será de 30 por 3, 10 amperes. E a linha C pede-nos a diferença de potencial nas extremidades do resistor 1, que também é de 3 ohm. E a intensidade é aquela que nós acabamos de encontrar. A intensidade podemos usar esta, de 10 amperes. Então, ainda pela lei de Ohm, temos resistência vezes intensidade, 3 ohm vezes intensidade de 10 amperes. E também chegaremos ao resultado de 30 volts. 30 volts por quê? Já que o circuito é em paralelo, então a tensão é a mesma para todo o circuito. A diferença neste resistor, a diferença de potencial nesse outro e no outro também será de 3, porque o circuito está em paralelo. Assim fica resolvida a questão número 3, aliás, número 4, podemos passar para número 5. Número 5 diz o seguinte: uma lâmpada de baixo consumo dissipa uma potência de 22 watts quando ligada a uma rede de vamos colocar aqui 220 volts. Determine a linha A, a energia consumida. A linha quer saber a energia consumida pela lâmpada durante 2 horas de funcionamento. Então, a energia ou trabalho é dada pela relação potência vezes o tempo de consumo. A energia vai ser igual à potência, nós temos aí de 22 watts. E o tempo de consumo, tempo de 2 horas. Podemos passar isso para segundo, que será mais ou menos, já que vimos lá posteriormente ou anteriormente, 7.200 segundos. Podemos colocar aqui 7.200 segundos. A energia vai ser igual. Quanto dá isso? Isso vai dar 158.400 joules. A linha B pede-nos para calcular a intensidade. Já temos aí a potência de 22 watts, a tensão de 220 volts. Então, podemos usar a fórmula da potência. Colocamos a intensidade, que será igual a potência sobre a tensão. Substituímos os dados e chegaremos ao resultado 0,1 amperes. A linha C pede-nos para calcular a resistência. Temos a tensão de 220 volts, a intensidade esta que acabamos de calcular de 0,1 amperes. Usado a relação tensão sobre a intensidade, podemos encontrar a resistência. 220 volts sobre 0,1 ampere e chegamos ao resultado de 2.200
fica resolvido a questão número 5 e fica-nos para terminar o exame com a questão número 6 e 7. Número 6 diz o seguinte: transcreva a alternativa que melhor completa a afirmação. O fenômeno da indução eletrostática consiste na... E só irmos para a opção C, separação de cargas no induzido devido à presença de um indutor eletrizado. Já no número 7 temos esta onda. A questão linear diz amplitude. Amplitude nós já sabemos que é o comprimento máximo ou elongação mínima. Então é só escolher um destes valores e na linha A, a amplitude de 4 cm. No sistema internacional este valor vamos com 0,04 metros. A linha B pede-nos o período. Período, o tempo necessário para que esta onda tenha uma volta completa. Então vejamos metade, a outra metade. Então, onda completa, 8 segundos. 8 segundos. E a linha C pede-nos a frequência. Frequência é inverso do período. Então já temos o período aí, ficamos com 1 sobre 8. E isso, metade de uma metade. Então temos 0,125 Hz. Assim fica resolvido o exame de Física 2018, segunda época.